Desde os primórdios da criação, a batalha entre o bem e o mal, nunca foi só uma metáfora, sabe? A Escritura revela que existe um conflito real lá nas esferas espirituais. E cada decisão por lá repercute diretamente no nosso destino aqui embaixo. É assustador pensar nisso, né? Entre as revelações mais perturbadoras desse embate, a gente encontra no Apocalipse a história desses 4 anjos caídos, presos perto do rio Eufrates. Imaginem só, aprisionados, esperando o momento certo para serem libertos e desencadear um juízo terrível. Quem são eles? Por que foram presos? O que os torna tão diferentes dos outros anjos que se rebelaram? Para entender isso, a gente precisa mergulhar nas Escrituras e ver a ligação deles com o fim dos tempos. Em Apocalipse 9, 14 a 15, João descreve uma cena incrível. O 6º anjo, com a trombeta, recebe a ordem "solta os 4 anjos". E então eles são libertos, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para matar a 1/3 parte da humanidade. Uau! Isso mostra que nada é acaso, né? Tem um propósito divino, até mesmo na soltura desses anjos. Mas para entender a dimensão disso tudo, a gente precisa voltar ao princípio, quando alguns anjos escolheram a rebelião e foram presos. Essa história não começa no Apocalipse, não. É muito antes mesmo da humanidade. Isaías 14 descreve a queda de Lúcifer. Como caíste do céu, a estrela da manhã. Ai, que tristeza! Ele, cheio de orgulho, disse: "Vou subir ao céu, acima das estrelas de Deus. Serei semelhante ao Altíssimo." Mas ele não desceu sozinho. O Apocalipse 12:4 revela que 1/3 dos anjos foi junto com ele na rebelião. Imaginem o tamanho disso! Entre esse grupo, alguns foram além, cometeram pecados tão profundos que foram acorrentados em prisões especiais. O livro de Judas explica: "E aos anjos que não guardaram o seu principado, reservou na escuridão e em prisões eternas." Não guardaram o seu principado? O que será que isso significa? Deve ser algo bem grave. Gênesis 6 tem a resposta. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e tomaram-nas como esposas. Dessa união surgiram os Nefilins, gigantes, seres híbridos que corromperam a humanidade de tal forma que Deus enviou o dilúvio. Naqueles dias havia gigantes na terra. O livro de Enoque, mesmo não estando na Bíblia, detalha essa transgressão. 200 anjos, os vigilantes, desceram ao monte Hermon e fizeram um pacto para corromper a humanidade. Enoque completa o que Judas e Pedro confirmam. Esses anjos foram acorrentados, guardados nas trevas até o juízo. E é aí que a conexão com Apocalipse 9 fica clara. Em 2 Pedro 2,4 está escrito: "Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, antes os lançou no inferno." É, forte, né? Quando a gente lê em 2 Pedro 2,4 que Deus lançou esses anjos em cadeias de escuridão, a palavra usada no original para inferno é tártano. Não é o mesmo lugar descrito como inferno para a condenação final da humanidade, sabe? É uma prisão especial, preparada só para os anjos que, digamos assim, foram além dos limites da perversidade. Isso sugere que os 4 anjos de Apocalipse 9 fazem parte dessa categoria única de seres aprisionados. Interessante, né? Mas por que Deus aprisionou só alguns anjos e não todos os rebeldes? A resposta acho que está no grau de corrupção que eles exerceram. Os vigilantes de Gênesis 6 foram acorrentados para não corromperem de novo a humanidade, na sua essência genética. Se esses 4 foram separados, é porque tinham ainda mais poder e influência dentro da rebelião. É como se a soltura deles estivesse reservada para um momento final, quando o juízo de Deus se manifestará com uma intensidade realmente nunca vista antes. O fato de estarem presos no rio Eufrates não é um detalhe qualquer. Esse rio, ele percorre toda a narrativa bíblica como um marco profético, sabe? Foi um dos rios que regavam o Éden, símbolo da criação perfeita de Deus, mas também se tornou palco da rebelião humana.
Ali floresceu a antiga Babilônia, coração da idolatria e centro do império que desafiou diretamente a soberania divina. Ali também, Nimrod ergueu a Torre de Babel, um monumento de orgulho humano contra o Criador. Incrível pensar nisso, né? Portanto, a prisão desses 4 anjos no Eufrates carrega um significado profundo. Eles estão ligados às forças espirituais por trás dos impérios que desafiaram a Deus. Não por acaso, Babilônia se tornou símbolo da grande rebelião, apresentada no Apocalipse como a grande meretriz, mãe das abominações da terra. A conexão entre esses anjos e a Babilônia espiritual aponta para os eventos finais da grande tribulação. E aí surge a pergunta: por que Deus ainda não o soltou? A resposta está no próprio texto. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Apocalipse 9:15. Nada está fora do controle divino. A libertação deles tem um tempo exato marcado dentro do plano soberano de Deus. Ufa! Mas o que torna esse momento assustador é o propósito da soltura. Eles não vêm apenas para afligir, eles vêm para matar. E o impacto será devastador. 1/3 da humanidade perecerá. Não estamos falando de números simbólicos, não. São bilhões de vidas ceifadas num único juízo. Isso é realmente preocupante. E então, João ouve e registra algo ainda mais impressionante. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. Apocalipse 9:16. 200 milhões, um número colossal, quase inimaginável, que se apresenta como um exército sob a liderança desses 4 anjos. Nossa! Mas quem são esses cavaleiros? Seriam soldados humanos? Seria a visão de uma guerra mundial futura? Ou seriam entidades espirituais, exércitos demoníacos manifestados no mundo físico? Muitos estudiosos divergem, mas uma coisa é clara: João descreve não apenas uma guerra terrena, mas uma batalha espiritual sem precedentes. Esses anjos caídos não são meros espíritos malignos dispersos. Eles são generais, líderes das forças das trevas, aguardando a ordem para entrarem em ação. Quando forem soltos, sua atuação desencadeará um dos momentos mais sombrios e devastadores da história humana. É pesado pensar nisso. E diante dessa revelação, resta-nos a pergunta: o que exatamente esse exército fará? Como será a manifestação dessa destruição sobre a Terra? O próprio texto sagrado nos leva ao próximo cenário, onde essa visão é detalhada com ainda mais intensidade. E aí, a gente precisa pensar sobre isso com calma. Quando esses 4 anjos caídos forem finalmente libertados, não agirão sozinhos, sabe? Estarão à frente de um exército colossal, trazendo uma destruição de uma escala que o mundo nunca viu. O Apocalipse descreve essa visão aterradora. O número dos cavaleiros era de 200 milhões, e João diz que ouviu esse número com clareza, bem claro mesmo. A cena fica ainda mais impressionante quando ele descreve os cavalos e os cavaleiros, né? As couraças deles eram como fogo, jacinto e enxofre. Incrível! As cabeças dos cavalos pareciam cabeças de leão, e da boca deles saía fogo, fumaça e enxofre. Uau! Isso não é normal, gente. Realmente ultrapassa a nossa compreensão. Mas o que João estava vendo exatamente? Alguns acreditam que seja uma descrição simbólica de um exército humano gigantesco, talvez com armas e tecnologias que, para um homem do 1º século, pareciam criaturas monstruosas cuspindo fogo. Outros, porém, veem isso como uma descrição literal de entidades demoníacas, criaturas espirituais, liberadas para executar o juízo divino. Seja qual for a interpretação, o impacto será devastador, isso é certo. O texto diz que por meio dessas 3 pragas, o fogo, a fumaça e o enxofre, a terça parte da humanidade será exterminada. Isso é assustador, gente. Bilhões de pessoas perecendo num só movimento do juízo de Deus. E a pergunta que fica é: por que tanta destruição? Por quê? A resposta está no próprio contexto do Apocalipse. O mundo já terá desprezado a graça e a misericórdia de Deus tantas vezes.
A paciência divina terá chegado ao limite e o juízo será inevitável. Mesmo diante de tantos sinais, a humanidade continuará endurecida. O texto é bem claro. Aqueles que sobreviverem a essas pragas não se arrependerão das obras de suas mãos. Continuarão adorando demônios e ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, objetos que não podem ver, ouvir ou andar. E mais, não largarão seus homicídios, feitiçarias, prostituições e furtos. Esse detalhe é realmente revelador. Mostra que o sofrimento por si só não gera arrependimento. Muitos escolherão continuar rebeldes, mesmo depois de testemunharem calamidades que ultrapassam a lógica humana. O coração endurecido preferirá a idolatria e a violência, a verdade e a vida. Diante disso, podemos ver que esse exército de 200 milhões é, de certa forma, a personificação do próprio desejo humano por destruição. A humanidade colherá o fruto de sua rejeição a Deus, mergulhando num cenário de caos e morte. É triste, mas é a verdade. Esses seres, no entanto, não surgem do nada. Eles são convocados e liderados pelos 4 anjos caídos que estavam aprisionados no Eufrates. Não estamos falando de meros espíritos malignos dispersos, mas de generais das forças das trevas, preparados para comandar legiões, sejam elas de demônios ou de nações inteiras corrompidas pela influência espiritual. É uma força poderosa. Essa ideia tem paralelo em outras passagens bíblicas, que mostram como seres espirituais influenciam reinos terrenos. No livro de Daniel, por exemplo, tem um vislumbre dessa realidade. O anjo enviado a Daniel conta que o príncipe do reino da Pérsia resistiu a ele por 21 dias, até que Miguel, um dos príncipes celestiais, veio ajudá-lo. Isso mostra que por trás dos impérios humanos existem principados espirituais, comandando e resistindo à vontade de Deus. Da mesma forma, os 4 anjos de Apocalipse 9 parecem estar diretamente ligados à manipulação de poderes terrenos e espirituais. Quando soltos, sua influência alcançará uma dimensão global, culminando numa devastação sem precedentes. É um cenário assustador. O relato de Daniel, ele mostra que algumas entidades espirituais, bem poderosas, têm um domínio, digamos assim, sobre impérios inteiros. Elas influenciam a história humana, entende? Se principados demoníacos conseguem resistir a anjos de Deus e governar reinos, é bem plausível, que esses 4 anjos aprisionados no Eufrates tenham tido poder sobre civilizações antigas que se levantaram contra o Criador. E o Eufrates, não é qualquer lugar. É a marca geográfica de impérios como a Babilônia, a Assíria e a Pérsia, todos símbolos de rebelião contra Deus, realmente. Se esses anjos têm conexão com o passado, espera aí, isso é importante. Sua libertação pode significar a volta de uma velha estrutura espiritual, culminando no ressurgimento da Babilônia dos últimos dias. O Apocalipse, descreve essa Babilônia como um centro mundial de corrupção e idolatria, chamando-a de a mãe das abominações da terra. Isso significa que o exército de 200 milhões pode ser mais que uma força de destruição, Pode ser parte do juízo final sobre esse império espiritual que vai dominar o mundo. É assustador pensar nisso. A descrição dos cavaleiros, muito interessante, reforça o caráter apavorante desse cenário. As couraças deles ardendo como fogo, jacinto e enxofre. Impressionante! As cabeças dos cavalos pareciam leões, e de suas bocas jorrava fogo, fumaça e enxofre. Incrível, Para alguns, João descreveu, com as palavras da época, uma visão simbólica de tecnologia militar avançada, talvez tanques, máquinas de guerra ou armas que cuspiriam fogo. Outros, porém, acreditam que não é metáfora, e sim a revelação de criaturas demoníacas que se manifestarão fisicamente na Terra. Uau, que impacto! O mais alarmante, e isso é realmente alarmante, não é só a forma desses cavaleiros, mas o objetivo da missão deles. Se esses 4 anjos estavam presos, não era só para conter a maldade deles, mas porque, a hora deles ainda não havia chegado. Agora, soltos, eles não trarão apenas morte e terror.
Eles podem pavimentar o caminho para algo ainda maior, a consolidação de um governo global sob a liderança do Anticristo. É de arrepiar. A Bíblia fala que nos últimos dias surgirá esse líder mundial, fazendo sinais e prodígios enganadores para subjugar as nações. A ascensão dele não vai acontecer do nada, vai ser alimentada pelo caos, pela guerra e pela destruição. Se os 4 anjos caídos são libertos nesse período, a gente precisa pensar nisso, né? É possível que eles desempenhem um papel decisivo na ascensão dele. O exército de 200 milhões pode ser o instrumento para subjugar povos, derrubar governos e abrir espaço para um domínio global unificado. É de arrepiar. A Bíblia fala que nos últimos dias surgirá esse líder mundial, fazendo sinais e prodígios enganadores para subjugar as nações. A ascensão dele não vai acontecer do nada, vai ser alimentada pelo caos, pela guerra e pela destruição. Se os 4 anjos caídos são libertos nesse período, a gente precisa pensar nisso, né? É possível que eles desempenhem um papel decisivo na ascensão dele. O exército de 200 milhões pode ser o instrumento para subjugar povos, derrubar governos e abrir espaço para um domínio global unificado. É de arrepiar. A Bíblia fala que nos últimos dias surgirá esse líder mundial, fazendo sinais e prodígios enganadores para subjugar as nações. A ascensão dele não vai acontecer do nada, vai ser alimentada pelo caos, pela guerra e pela destruição. Se os 4 anjos caídos são libertos nesse período, a gente precisa pensar nisso, né? É possível que eles desempenhem um papel decisivo na ascensão dele. O exército de 200 milhões pode ser o instrumento para subjugar povos, derrubar governos e abrir espaço para um domínio global unificado. É de arrepiar. A Bíblia fala que nos últimos dias surgirá esse líder mundial, fazendo sinais e prodígios enganadores para subjugar as nações. A ascensão dele não vai acontecer do nada, vai ser alimentada pelo caos, pela guerra e pela destruição. Se os 4 anjos caídos são libertos nesse período, a gente precisa pensar nisso, né? É possível que eles desempenhem um papel decisivo na ascensão dele. O exército de 200 milhões pode ser um instrumento para subjugar povos, derrubar governos e abrir espaço para um domínio global unificado. Apocalipse 13 descreve esse governo com clareza. O Anticristo terá poder sobre toda a tribo, língua e nação. Ele fará guerra contra os santos e vencerá muito. O rio Eufrates, pensa só, palco histórico de grandes impérios, Babilônia, Pérsia, Assíria, sempre associado à rebelião contra Deus, né? Babilônia, em especial, virou o maior símbolo do domínio do mal, aquele tipo de coisa que a gente vê no Apocalipse, como a grande prostituta, a cidade que governa os povos no fim dos tempos. Se os 4 anjos caídos estiveram aprisionados por lá, não é difícil imaginar que eles tenham um papel bem importante na restauração dessa Babilônia final e na ascensão do Anticristo, sabe? O modo como esses anjos trarão destruição é realmente assustador. Quando forem soltos, espera, isso é importante, eles liderarão um ataque que vai ceifar 1/3 da humanidade. Imagina só, o mundo mergulhando num colapso total, governos caindo, economias ruindo, a ordem social se desfazendo. E em meio a esse caos, as nações desesperadas procurando alguém, qualquer um, para restaurar a ordem. Esse será o cenário perfeito, perfeito mesmo, para o surgimento do Anticristo, se apresentando como Salvador, prometendo paz e segurança. Mas a paz dele é uma farsa, uma grande farsa. A segunda carta aos Tessalonicenses descreve a chegada dele como obra da eficácia de Satanás, acompanhada de sinais, prodígios e enganos. Milhões acreditarão nele, não por amor à verdade, mas porque se apegaram à mentira, e assim aceitarão a liderança global dele. É inacreditável, né? O profeta Daniel já tinha falado sobre esse pacto ilusório. O Anticristo vai firmar uma aliança, aparentemente pacífica, mas na metade do tempo ele vai revelar sua verdadeira face, profanando o que é santo e trazendo destruição.
Ele se mostrará como pacificador, mas depois instaura o caos total. A conexão entre a libertação dos 4 anjos e a ascensão do Anticristo fica ainda mais clara em Apocalipse 13. Ali, João descreve que a besta vai sofrer uma ferida mortal e, de repente, miraculosamente, se levanta de novo. Essa falsa ressurreição vai enganar o mundo inteiro, levando multidões a crer que esse líder tem poder divino. Será que os 4 anjos caídos, libertos nesse tempo, terão participação nesse falso milagre? Se no passado eles corromperam a humanidade, por que não agora, trabalhando diretamente para consolidar o trono do falso Messias? Mais adiante, em Apocalipse 16, a gente vê que espíritos demoníacos vão sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Eles realizarão prodígios diante dos reis da terra, conduzindo-os à batalha final contra Deus. Isso mostra que o Anticristo não vai agir sozinho, não. Sua ascensão vai depender de ajuda direta de entidades demoníacas, que seduzirão reis e nações inteiras. Muito, muito assustador. E sabemos qual será o objetivo final dele, a adoração mundial. Ele exigirá que todos, sem exceção, recebam a marca da besta. Essa marca, na mão direita ou na testa, será requisito para qualquer ato de comércio, comprar ou vender. Esse sistema não será apenas econômico, será espiritual, um selo de submissão à autoridade do Anticristo. É um controle total. Mas para esse domínio ser possível, a humanidade precisa estar fragilizada, quebrada, desesperada. E é exatamente isso que a libertação dos 4 anjos caídos vai proporcionar. O caos que eles trarão vai abrir caminho para que o Anticristo seja aceito como a única esperança, quando, na verdade, ele será o maior engano já imposto ao mundo. Para que o mundo aceite a liderança do Anticristo, bem, vai precisar estar numa situação bem vulnerável, sabe? Um estado de desespero quase total. O terror, aquele terror causado pela libertação dos 4 anjos e principalmente pelo avanço daquele exército, 200 milhões de soldados. Imagine só! Isso vai ser o gatilho, o catalisador para esse desespero coletivo. O caos, vai abrir espaço para que o Anticristo seja recebido como um salvador. Irônico, né? Um salvador que na verdade é só um disfarce, o próprio engano satânico. E é por isso que esses anjos ficaram acorrentados até agora. Muitos outros demônios, outros caídos, foram deixados livres para agir ao longo da história. Mas esses foram mantidos em cadeias até o momento certo. Sua missão era grande demais para ser executada antes da hora, entende? Quando soltos, esperem só, vão provocar um colapso global tão profundo que a humanidade vai aceitar qualquer solução, mesmo que venha diretamente de Satanás. Dá um frio na espinha só de pensar, não é? Mas calma, esse não será o fim. A falsa paz oferecida pelo Anticristo é temporária, viu? Muito temporária. O mesmo caos provocado por esses anjos será o prelúdio do juízo final de Deus sobre o sistema do Anticristo. E aí, gente, a batalha espiritual vai atingir o seu clímax. Miguel e os anjos fiéis se levantarão contra o dragão e suas hostes. Um confronto inevitável, um choque de titãs. A profecia, ela aponta para o próximo passo, o decisivo, a guerra final, que vai determinar o destino da humanidade. Com o Anticristo consolidando seu domínio mundial e os 4 anjos fazendo a parte deles, a destruição e o engano, só resta a intervenção divina. O Apocalipse é impressionante, descreve esse momento como uma guerra cósmica. Cristo retorna, não mais como cordeiro, mas como um guerreiro, um rei. João descreve e eu fico arrepiado cada vez que leio. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo. É muito intenso, muito vívido. O tempo da misericórdia vai acabar.
Cristo virá como juiz, com poder e autoridade para destruir as forças malignas. Esse confronto é o Armagedon, como diz em Apocalipse 16:16. E os congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon. Mas antes dessa batalha na terra, outra já terá começado no céu. Em Apocalipse 12, a guerra entre Miguel e seus anjos contra o dragão e seus seguidores. E o texto é claro, eles não vão prevalecer. Não haverá mais lugar para eles nos céus. Satanás e seus anjos serão lançados para a terra, derrotados e confinados a esse domínio temporário. Sabendo que o tempo dele está acabando, Satanás vai reunir todas as suas forças para um confronto direto contra o Filho de Deus. O Anticristo e os reis da terra vão se levantar com seus exércitos para enfrentar Cristo em sua vinda gloriosa. Mas essa será a última investida, a última. O Apocalipse, ele deixa bem claro essa cena. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra contra aquele que estava sentado sobre o cavalo e contra o seu exército. Os 4 anjos caídos, agora soltos, isso é realmente importante, podem desempenhar um papel decisivo nesse momento, influenciando nações inteiras e conduzindo líderes a se levantarem contra Cristo e o exército celestial. Mas a batalha, na verdade será breve. Cristo, ele não precisará de um longo conflito para vencer. O texto é enfático, a besta será presa, juntamente com o falso profeta que enganava as multidões com sinais. Ambos serão lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais serão mortos pela espada que sai da boca do cavaleiro fiel e verdadeiro. E as aves do céu se fartarão de sua carne. Ufa! Assim, sem esforço humano, a vitória do Filho de Deus será consumada. Aí surge a pergunta, qual será o destino desses 4 anjos caídos? Se foram aprisionados no passado e soltos apenas no tempo do juízo, certamente sua condenação não será diferente da de Satanás e seus seguidores. Apocalipse 20 revela que um anjo desce do céu com a chave do abismo e uma grande corrente, prende o dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, e o lança no abismo por 1000 anos. Ali fica encerrado, sem poder enganar as nações até que o tempo se complete. É provável, então, que os 4 anjos caídos compartilhem do mesmo destino, novamente aprisionados, desta vez para nunca mais serem soltos. Mas por que Deus não os destrói imediatamente? Essa é uma boa pergunta. A resposta está em seu plano soberano. Deus ainda permitirá uma última prova à humanidade. Após o reino milenar de Cristo, Satanás será solto por um breve período, apenas para revelar os corações que ainda escolherão a rebelião. Essa última insurreição, porém, será esmagada em instantes. Então, Satanás será lançado definitivamente no lago de fogo, onde já estarão a besta e o falso profeta. Assim, o destino dos 4 anjos caídos, como de todos os espíritos malignos, será a condenação eterna. A grande lição é clara: o mal pode até parecer triunfante por algum tempo, mas o fim sempre pertence a Deus. Ele nunca perde o controle e toda rebelião contra a sua vontade termina em juízo. Essa guerra, espere, isso é importante. Essa guerra não é apenas um relato distante do futuro. É a conclusão da batalha espiritual que começou antes da fundação do mundo. E diante dessa realidade, a pergunta não pode ser evitada: de que lado estaremos? A luta já acontece agora, em cada decisão diária. Cada escolha que fazemos nos aproxima de Deus ou nos alinha ao sistema de engano que prepara terreno para o anticristo. Muitos já rejeitam a verdade e se entregam à mentira, sem perceber que estão se posicionando contra o Criador. Mas aqueles que seguem a Cristo, mesmo em meio ao conflito, fazem parte do exército celestial que reinará com ele para sempre. O destino dos 4 anjos caídos é o abismo eterno. O destino da besta e do falso profeta é o lago de fogo. O destino de Satanás é a derrota final e a condenação perpétua. Mas o nosso destino, e isso é realmente crucial, depende da escolha que fazemos hoje.
A vitória de Cristo é certa. A única questão que resta é: estaremos ao lado dele ou contra ele? A guerra final será o fim definitivo do mal e o início da eternidade ao lado de Deus para todos os que crerem. O tempo está se esgotando e os sinais, bem, eles estão bem na nossa frente. Essa mensagem, a gente precisa prestar atenção, sabe? Não dá para ignorar. O momento de decidir não é amanhã, não. É agora. Porque quando a vitória final de Cristo se manifestar, espera, isso é importante, não haverá mais chance de mudar de ideia. Depois da derrota do anticristo, do falso profeta, de Satanás e daqueles quatro anjos caídos, né? O destino da humanidade fica definitivamente selado. A Bíblia, a gente encontra lá duas realidades eternas: vida eterna para quem seguiu a Deus e condenação eterna para quem o rejeitou. Essa separação é irrevogável, tá? Está escrito em Apocalipse 20 e 21, quando João vê o grande trono branco. Ele conta: "E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras." Esse vai ser o tribunal final, né? Aqueles cujos nomes não estiverem no livro da vida vão ter o mesmo destino do anticristo, do falso profeta, de Satanás e daqueles quatro anjos: o lago de fogo. Um símbolo forte da separação eterna de Deus. Apocalipse 20:15 diz: "E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo." Esse é o destino de quem escolheu rejeitar a salvação. É pesado, né? Mas, para os que permaneceram fiéis, existe uma promessa inacreditável. Depois do julgamento, Deus restaura tudo. Joor descreve a visão assim: "E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido." Incrível, né? Esse é o começo da eternidade gloriosa. E a promessa continua: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." Que alívio! O sofrimento vai acabar. A dor e a morte vão deixar de existir. O plano original de Deus vai ser totalmente restaurado e ele vai habitar com o seu povo para sempre. Muito, muito lindo isso. A nova Jerusalém será indescritivelmente bela. Os muros dela vão brilhar como jaspe, as ruas serão de ouro puro. E a luz não vai depender mais do sol ou da lua, porque a glória de Deus vai iluminar tudo. Esse será o lar eterno dos que vencerem. E vencer, segundo Apocalipse 21:7, significa permanecer fiel a Cristo até o fim, rejeitar o pecado e escolher a verdade, mesmo com todas as pressões do mundo. A promessa é clara: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas a mesma palavra traz um alerta, uma advertência. Quanto aos incrédulos, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Apocalipse 28. Não tem meio termo, né? Não há neutralidade. Cada pessoa vai estar de um lado ou de outro. A eternidade está diante de nós. O destino dos anjos caídos, do anticristo, do falso profeta e de Satanás já está decidido: destruição eterna. Mas o nosso destino ainda pode ser decidido hoje. A vitória de Cristo é certa. A única questão é: estaremos com Ele, reinando para sempre, ou contra Ele, na condenação eterna? O tempo de escolher é agora. A nova Jerusalém, nossa,
Imagine só, um lugar de esplendor, sabe? Inimaginável mesmo. Ruas de ouro puro, brilhando como vidro transparente. E os muros, adornados com pedras preciosas. 12 portas, cada uma pérola gigantesca. Uau! Será o lar eterno daqueles que, escolheram servir a Deus e foram fiéis até o fim. Um lugar assim, quem não gostaria? O sofrimento desse mundo não se compara à glória que será revelada. Mas, e aí que está o negócio, a palavra é bem clara, nem todo mundo entra nessa cidade. Em Apocalipse 22, a gente lê que só quem foi purificado em Cristo tem acesso à árvore da vida, sabe? Só esses podem passar pelas portas. É pesado pensar nisso. Do lado de fora ficarão aqueles que escolheram o pecado, a mentira, a idolatria, toda essa corrupção. É difícil, né? Então, a gente precisa pensar nisso agora, tipo agora mesmo. A escolha não pode esperar. O Apocalipse termina com um convite incrível. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Que convite, hein? De arrepiar. Esse é o chamado final, gente. A porta da graça ainda está aberta, mas não vai ficar assim para sempre. O juízo de Deus vai chegar. Os 4 anjos, ai meu Deus, serão libertos. A guerra espiritual vai atingir o clímax. O anticristo e todos que o seguem, o destino deles está selado. Mas, para quem escolhe Cristo, o futuro é totalmente diferente. É glória eterna, paz perfeita, vida para sempre na presença de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Dá até uma alegria só de pensar. E diante de tudo isso, a pergunta mais importante: onde você vai passar a eternidade? Pense nisso com calma. Se essa mensagem tocou seu coração, não ignore o chamado. O tempo está acabando, de verdade. O roteiro, gente, é uma narrativa profética intensa, sabe? Ele te leva do início da rebelião angelical até o destino final da humanidade. É bem forte. Com base em passagens do Apocalipse e outros textos bíblicos, ele revela a libertação daqueles 4 anjos lá no rio Eufrates. E então, o surgimento daquele exército gigantesco, 200 milhões de pessoas. Aí vem a ascensão do anticristo e bum! O clímax na batalha final do Armagedon. Nossa! A obra é incrível como mantém um ritmo crescente, alternando revelação, juízo e promessa, mostrando que, olha, essa vitória aparente do mal é só temporária, diante da soberania de Deus. Realmente impressionante. O ponto alto? A esperança, meu amigo. A nova Jerusalém, um lar eterno de paz e glória para os fiéis. É muito emocionante pensar nisso. No final, o roteiro não apenas descreve o destino do mal, mas faz um chamado, sabe? Um chamado direto ao coração e enfatiza a urgência da escolha. É algo que fica com a gente.